Hoje eu vou contar para vocês uma história inédita que vocês vão ver somente neste canal, já que esse caso aconteceu comigo, num bairro da Zona Leste de São Paulo, em maio de 1980, quando eu tinha 13 anos de idade. E que não teve um final trágico, graças a Deus, porque eu estou aqui para contar, mas que serve de alerta, especialmente para mães que não estão 24 horas por dia com seus filhos, que é a grande maioria. Mas vem comigo que eu te conto todos os detalhes. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Se você ainda não me conhece, eu sou Edilene Neves e aqui falamos sobre casos criminais reais e também sobre mistérios. E se você está voltando, muito obrigada por voltar. E eu peço de sempre, né, que você curta o vídeo, que você deixe um comentário, que compartilhe com alguém que você acha que se interessa pelo assunto e também que se inscreva no canal, porque é a plataforma que gosta muito disso tudo. Outra coisa, me sigam nas redes sociais, que por lá eu sempre coloco quando sai um vídeo novo. Então, bora pro caso de hoje. Pessoal, rapidinho o recado de hoje, para quem tiver interesse em adquirir o meu livro, entre em contato comigo através do e-mail do canal que está aparecendo aqui para vocês, ou através do Instagram ou do Facebook Edilene Neves Oficial, que por lá a gente acerta como eu faço para mandar o livro para vocês. Ele fala sobre um caso criminal que aconteceu em 1923, agora em outubro completa 100 anos, e é um caso bem interessante. Então quem tiver interesse, entre em contato comigo. E chega de falar e vamos para o caso de hoje. O caso de hoje aconteceu comigo no dia 11 de maio de 1980, um domingo, o segundo domingo de maio, que era o Dia das Mães. Eu sou filha de portugueses, meus pais nasceram na Ilha da Madeira e quando eles vieram para o Brasil, há 66 anos, em dezembro de 1956, trouxeram 2 filhos e depois nasceram mais 3 aqui no Brasil. Eu sou a caçula dos 5 irmãos. Naquela época eu tinha 13 anos de idade e estava na 7ª série do ensino fundamental, que na época se chamava 1º grau, 7ª série do 1º grau. E eu estudava em uma escola do estado chamada Escola Estadual de 1º Grau Marinha do Brasil. As aulas começavam em torno de 1h da tarde e terminavam qualquer coisa ali por volta das 5 horas da tarde. Eu já não me lembro mais o horário certinho, mas era qualquer coisa assim. Embora eu tivesse somente 13 anos de idade nessa época, eu aparentava de corpo, de rosto não, mas de corpo eu aparentava mais idade. Sempre aparentei, tipo a Araceli mesmo. Que para quem não conhece esse caso da Araceli, eu já falei aqui, eu já contei aqui no canal para vocês sobre o caso dela e eu vou deixar nos cards finais para quem ainda não assistiu para ir lá assistir. Então, como eu estudava em uma escola estadual, sem desmerecer, porque sempre estudei em escola estadual e era excelente, pelo menos na minha época era, mas naquela ocasião não existia os cuidados que existe hoje. A escola muitas vezes ficava com os portões abertos. Embora tivesse um inspetor de alunos que fechava os portões, não sei por que cargas d'água, algumas vezes eles ficavam abertos. E entravam pessoas ali que não eram estudantes e na maioria das vezes ficavam perambulando lá dentro no horário do intervalo dos alunos, no chamado recreio. E nesses intervalos, que eram em torno de 10 ou 15 minutos, não lembro direito, a gente ficava dando voltas pela escola, porque a escola ficava assim no meio e a gente ficava dando voltas pela escola de braço dado com alguma amiga. A gente tinha sempre que ter uma amiga para andar de braço dado ali até tocar o sinal, que era pra gente voltar para a sala de aula. Num dia lá, que eu não me lembro exatamente quando foi, mas lembro que foi no início do ano letivo, tipo fevereiro, alguma coisa assim, eu vi um cara ali no pátio que não estava usando o avental, que era o nosso uniforme, era um avental branco, que mais parecia uma camisa de força, porque o avental das mulheres eram fechados atrás. Dos homens não, dos homens eram fechados na frente, mas o das mulheres eram fechados atrás, igual uma camisa de força mesmo, né? Só por Deus.
Então, esse cara estava me olhando fixamente e começou a me seguir nas voltas pela escola que eu estava dando com a minha amiga. Ele ficou seguindo e eu sei que era comigo pelo olhar fixo dele em mim. Eu não sei o nome dele, mas ele parecia não ser brasileiro, porque um dia escutei ele falando e ele tinha um sotaque. Ele parecia latino. Boliviano, uruguaio, chileno, não sei. Ele tinha a pele morena, assim como índio, tinha cabelos lisos, bem lisos e pretos, e era meio comprido. E aparentava sujo, assim, meio encebado. Ele era bem magro e estava ali na casa dos 30 anos, mais ou menos. Ele passou a ir à escola todos os dias, às vezes no intervalo, quando os portões estavam abertos, ele aproveitava e entrava e ficava me seguindo. E quando os portões fechavam, eu sempre o via ou na entrada, no início da aula, e ele lá do lado de fora, ou na saída, sempre ali na porta da escola conversando com alguém. Ele usava sempre a mesma roupa, era uma calça jeans suja, bem apertada, uma bota preta e uma camisa de manga comprida, branca, muito encardida. Ele me dava arrepios, assim, ele parecia sujo. Mas ele tinha conhecidos ali, porque ele estava sempre conversando com algumas pessoas. Obviamente, eu deveria ter contado para alguém, né? Para um inspetor de alunos, para a diretora, para algum professor, sei lá. Porque ele me encarava muito e incomodava bastante. Aquilo não parecia ser normal, né? Mas naquela época os adolescentes, e eu era uma, né? Não eram como hoje, a gente tinha medo de falar as coisas. E no meu caso, eu não sei se todas as adolescentes daquela época eram assim, eu penso que não. Mas eu era muito tímida e eu não tinha abertura para falar com a minha mãe. Ela era muito rígida, muito brava e eu morria de medo dela e também tinha vergonha de tudo. Eu não falava nada. Eu não contava nada meu pessoal, absolutamente nada. É muito estranho isso, mas naquela época era assim. Se fosse hoje, com a cabeça que eu tenho hoje, óbvio que eu falaria, né? Mas era outra época, considerando que são 43 anos. Isso aconteceu em 1980. Passaram-se alguns meses e vira e mexe aconteceu de eu cruzar com ele ali na escola, no intervalo fora, enfim. E era sempre mais do mesmo e só. No dia 11 de maio de 1980, um domingo, era dia das mães, eu acordei cedo, como eu sempre fazia aos finais de semana, peguei minha bicicleta e fui para casa de uma amiga chamada Daisy. A Daisy era muito minha amiga e eu fui lá para andar de bicicleta com ela pelas ruas do bairro, como a gente sempre fazia aos finais de semana. Sempre ali perto da casa, né? Eu não podia ir longe, porque a minha mãe não deixava. E a minha mãe era bem brava, eu era super obediente, eu nem me atrevia, né? Era para andar ali, é para andar ali. O bairro que eu morava era um bairro da Zona Leste e naquela época nesse bairro tinha poucas casas comparadas a hoje. A maioria das ruas eram de terra, tinha pouquíssima iluminação, mas muito mato, muito terreno baldio que era tomado pelo mato também e bem menos famílias do que hoje. Então era uma casa aqui, aí tinha outra ali, alguns terrenos vazios no meio, enfim, era assim. Mas não tinha tanta violência, pelo menos não que a gente ficasse sabendo. Claro que violência sempre existiu, mas não tanto, eu acho, como é hoje. A Daisy morava no final da minha rua, então eu descia a minha rua, deixa eu ver se eu consigo explicar, eu descia a minha rua até o final. No final da minha rua tinha uma outra que cruzava e outra que continuava em frente à minha rua. Era outra rua, mas continuava em frente, como se fosse uma continuação da minha casa, da minha rua. Então a Daisy morava aqui, quase na esquina, nessa rua que cruzava. Era a segunda casa assim à esquerda, né, do lado da rua. Não sei se deu para entender. Da minha casa eu podia ver a casa dela e de frente com a casa dela, que era a esquina assim da minha rua, à esquerda, tinha um campinho de futebol, que depois ali construíram vários sobradinhos geminados. Então eu fui lá andar de bicicleta. Naquele dia nós andamos ali nesse campinho mesmo, dando voltas ali, apostando corrida. Aí a mãe da Daisy chamou a Daisy para almoçar e eu fui almoçar em casa, porque ai de mim se eu não voltasse na hora certa para almoçar, né? Então eu deixei a minha bicicleta lá na casa dela e voltei a pé para minha. A Daisy aquele dia me disse que à tarde, depois que ela almoçasse, talvez, não era certeza, talvez ela fosse na casa da avó dela, já que era dia das mães. Mas não era certeza. Então, ainda assim, eu decidi deixar a minha bicicleta lá e voltei a pé. Eu pensei, qualquer coisa, se ela sair, eu pego a bicicleta amanhã e fui embora. Eu nem sei porque que eu deixei, mas enfim, eu deixei.
Aí eu fui para minha casa, eu almocei e depois que eu almocei, eu fiquei um pouquinho lá e voltei lá na casa da Daisy pra gente continuar andando de bicicleta. Só que quando eu toquei a campainha da casa dela, não saiu ninguém. Então, era óbvio que elas tinham ido na casa da avó dela, como ela tinha falado, né? E não me restava outra alternativa senão voltar para casa e pegar minha bicicleta no dia seguinte. Como eu disse, no bairro ali, naquela época, tinha poucas casas, poucas famílias. E como era horário de almoço, Dia das Mães, as ruas estavam super desertas, porque todo mundo estava dentro de casa almoçando naquela hora. Eu lembro que era um dia bem quente, um solão assim, nem é coisa de maio, né? Mas aquele domingo estava típico, assim, tava bastante sol, bem quente e a rua muito deserta. Quando eu me virei da casa delas e para voltar para minha casa, quem que eu vejo? O tal latino, que eu não sei o nome dele, encostado num poste do lado da rua e me olhando daquele jeito que ele sempre olhava. Até então, eu só tinha visto aquele cara na escola e ele não sabia onde eu morava, então ele estava ali por acaso. Quando ele deve ter me visto ali tocando a campainha e parou e ficou ali olhando. Meu coração disparou porque algo que eu não sei o que foi acendeu dentro de mim, assim, um alerta de perigo, um desespero sem explicação. Mas aquele olhar, eu usava uma blusinha amarela e um short marrom. Essa foto aqui foi exatamente nesse dia e ela foi tirada no horário que eu voltei para almoçar. Eu, meu irmão, que é um ano mais velho do que eu, o meu sobrinho no colo do meu irmão e minha sobrinha no meu colo. Esse foi o registro de um dos dias mais difíceis da minha vida. Pois bem, eu atravessei a rua e andei muito rápido em direção à minha casa. Embora ele fosse ficar sabendo onde eu morava, né, porque ele ia ver eu entrando na minha casa, nada melhor me passou pela cabeça naquele momento. Eu precisava fugir dele e o mais indicado era ir para minha casa, que é a casa da gente, é o refúgio da gente, né? Eu comecei andando rápido e ele veio atrás de mim andando rápido também e falando coisas que eu não conseguia entender, eu não ouvia direito. Eu então acelerei o passo, quase correndo, e ele também acelerou. Ele estava a alguns palmos de mim e eu já conseguia entender o que ele falava. Embora tudo o que ele dizia era completamente novo para mim. E eu posso garantir que não eram coisas boas de se ouvir. Ainda mais quando você tem 13 anos de idade e vindo de um estranho que provoca repulsa. Ao invés de eu gritar, que era o que eu deveria ter feito, né? Eu não gritei. Eu comecei a correr e ele começou a correr atrás de mim. Ele esticou o braço e tocou nos meus cabelos. E naquele momento eu pensei, ele vai me pegar. Embora eu não tivesse muita malícia da vida, o básico eu já sabia. Então eu entendia perfeitamente o que ele queria comigo. E decididamente não era para pedir uma informação. Ainda estava um pouco longe da minha casa e não daria tempo de eu chegar. Então eu entrei na casa da minha avó, que ficava distante, assim, 4 terrenos da minha. Eu digo terreno porque entre a casa da minha avó e a minha casa só tinha uma casa, porque o restante eram terrenos baldios, cheio de mato. O cenário perfeito para o que ele queria comigo. Em frente à casa da minha avó, do outro lado da rua, tinha um terreno enorme, onde depois foram construídas 6 casas ali. E naquela época era cheio de mato também. Eu estava perdida. Aliás, eu estava muito perdida, porque eu entrei no quintal da casa da minha avó e ele parou no portão. Eu disfarcei ali, coloquei a mão na maçaneta, olhando assim para ele, né, no portão, e ele me olhando também. Mas por infelicidade, a minha avó estava almoçando na minha casa e a porta estava trancada. Meu disfarce durou apenas alguns segundos. E quando eu fiz isso, eu achei que ele ia embora. Ele percebeu que não tinha ninguém ali e entrou no quintal da minha avó. Eu gelei, meu coração disparou e eu pensei, agora já era. Nesse momento, ele desceu o zíper da calça dele, abriu a calça e colocou para fora, que eu não posso falar aqui nada além disso. Ali só estava eu e ele naquele quintal. Mas meu anjo da guarda gritou rápido no meu ouvido e eu tive uma ideia. A minha tia, irmã da minha mãe, morava na casa ao lado da casa da minha avó e tinha um portãozinho que unia as 2 casas. Naquela ocasião, a minha mãe estava brigada com a irmã dela, com a minha tia, então eu não podia ir lá.
Olha só, mesmo passando por um perrengue desse, por esse perigo, eu pensei que não podia ir na casa da minha tia pedir ajuda, porque minha mãe brigaria comigo. Ainda assim, era a única opção que eu tinha. Então, eu atravessei o portão, entrei no quintal da minha tia e corri em direção à rua de volta, sem me importar se a minha tia me ver ali, ou não, se achar ruim ou não, né? Só que quando eu corri de volta para a rua, ele guardou rapidamente o que ele tinha que guardar, né? E correu de volta também para a rua. Ah, e eu esqueci de dizer, a minha tia morava na casa de baixo e não na de cima. Ou seja, para eu ir para minha casa, eu teria de passar na frente da casa da minha avó novamente. Ou seja, ele estava na vantagem de alguns passos, porque eu fiz isso e ó, eu ia dar de cara com ele. Estaria de frente um com o outro. No entanto, ele usava aquela roupa de sempre e foi nesse momento que eu vi que ele usava botas. Por isso eu sei que ele usava botas, que eu vi naquela hora, já que eu passei tão perto dele, né? E como ele usava calça jeans apertada e eu tinha melhor preparo físico do que ele, já que eu apostava corridas de bicicleta com os meninos da rua. Na minha rua não tinha muitas meninas, eu tinha que brincar com os meninos. Eu brincava de pega-pega com meu irmão, com os outros vizinhos, de queimada. Era difícil naquela época ele correr mais do que eu, embora ele fosse bem magro e consequentemente ágil, né? A calça jeans apertada e as botas dele o atrapalharam na disputa de velocidade comigo. Então eu venci, embora ele tenha chegado bem perto. Perto o suficiente para encostar a mão dele no meu braço. Mas fui mais rápida e eu consegui entrar em casa. Aí ele viu onde eu morava. E eu não contei nada pra ninguém do que tinha acontecido. Pra ninguém. Pra minha mãe, pra irmão, pra nada. Por medo e por vergonha. Só que ele descobriu onde eu morava. E ele ia lá todos os dias. Às vezes eu estava no portão andando de bicicleta. Ou ali no portão olhando o movimento. Ele aparecia, eu vi ele descendo a rua. Aí eu corria e entrava. A minha mãe às vezes mandava ir no mercado, na quitanda, eu tinha que ir para a escola, né? E estava lá ele, né? Mas como tinham pessoas na rua, ele não conseguia fazer nada. E assim passaram algumas semanas, olha só. Não foram dias, foram semanas. Numa dessas vezes, ele chegou bem perto e me disse: você não vai escapar de mim. Eu vou fazer tudo o que eu quiser com você e depois eu vou te matar. Você não me escapa. E ainda assim, eu não tive coragem de contar para minha mãe o que estava acontecendo, nem para minha mãe, nem para o meu pai, nem para os meus irmãos, para ninguém. A minha casa era uma casa térrea que era construída assim do lado direito do terreno, com um corredor do lado esquerdo, né, na mesma extensão. E na frente da casa tinha um portãozinho baixo de ferro, fraquinho assim, e uma área que era a garagem, e uma porta com uma janelinha na sala, tipo essa da foto que dava acesso à sala. Como era uma casa comprida, era assim, a sala da frente com essa porta com janela, um corredor comprido, que à noite eu morria de medo quando precisava ir ao banheiro, né? 2 quartos do lado esquerdo desse corredor, 1 quarto do lado direito do corredor, aí mais pro final do lado esquerdo, do lado de um dos quartos, o banheiro, aí chegava na cozinha, que era o final do corredor e acabava na cozinha, depois tinha uma sala ali, um cômodo, que era onde a minha mãe bordava, que ela era bordadeira, e tinha que dava uma porta assim para a rua, né? Pro corredor lateral. E no final a lavanderia. Aí teve um domingo à noite que eu tava sozinha na sala assistindo o Fantástico. O meu pai, o meu irmão mais velho, o meu cunhado e a minha irmã estavam jogando baralho. Era um jogo chamado Sueca, que é um jogo português. E a minha mãe estava naquela sala, naquele cômodo que eu falei que ela bordava, ela estava passando roupa. E eu estava na sala e eu ouvi um barulho na calçada, como se alguém estivesse ali. E eu, ingênua, nem pensei, abri a janelinha da porta da sala. E quem que eu vejo? O tal latino, todo sujo de barro, e depois eu fiquei sabendo que ele estava naquele estado porque ele entrou numa festa de casamento que estava acontecendo ali na rua que eu morava. Naquela época era comum fazer festa de casamento em casa. Ele entrou de penetra mesmo aí nesse casamento e lá as pessoas de lá mandaram ele sair. Então começou uma discussão e ele atirou, deu um tiro de revólver no pai da noiva, na barriga do homem, e o pai da noiva faleceu ali na festa. E os homens que estavam no casamento, os convidados, saíram atrás dele para linchá-lo. E ele se escondeu no mato. E tinha chovido naquele dia. Ele deitou no chão ali, no barro, então por isso que ele estava sujo. E ele estava tentando roubar o carro do meu cunhado para fugir.
porque tinha muita gente ali da festa querendo matar ele, né? Quando ele me viu, ele saiu correndo e desceu a rua. Imediatamente eu fechei a janelinha com o coração disparado, né? E corri lá na minha mãe, já ela estava passando roupa, e falei baixinho para ela que tinha um cara tentando roubar o carro do meu cunhado. Só que o meu cunhado ouviu. E ele levantou, parou de jogar, levantou assim da mesa e saiu correndo atrás, né? Não sei o que ele pretendia fazer. E o meu pai saiu atrás, os dois entraram no carro do meu cunhado, saíram cantando pneu. A porta do lado do meu pai nem tinha fechado ainda, eles já estavam saindo com o carro. E assim, ficou todo mundo em casa, desesperado quem tava ali, né? Porque o que eles pretendiam fazer, meu pai e meu cunhado? Nesse momento, nem meu pai, nem meu cunhado sabiam que ele estava armado e que ele tinha dado um tiro no homem lá na festa, no pai da noiva, né? Então, senão eles nem teriam ido atrás, eu não sei que ideia foi essa. Meu pai e meu cunhado viram ele se escondendo no mato, naquela rua que eu falei que continuava a minha, né? Mas que tem um outro nome. E foram lá e bateram no cara, deram um monte de soco no cara. E como ele estava armado, ele puxou a arma. Mas como estavam em dois e já estava meio longe de levar uns socos, né? Ele puxou a arma e conseguiram chutar na mão dele. A arma caiu no meio do mato. Não sei se foi meu pai, se meu cunhado ou um deles. Deram socos lá nele para ele não fazer mais isso. Sei lá o que loucura foi essa. Mas nesse momento chegou o pessoal da festa que estava atrás dele e bateram muito nele. E a polícia chegou logo em seguida. Alguém avisou, chamou a polícia e o latino lá foi preso. Ou seja, ele só foi preso por minha causa. Porque eu fui avisar o meu cunhado e o meu pai lá, que foram atrás dele e atrasaram a fuga dele até os convidados da festa chegarem, pegarem ele, baterem nele, e aí deu tempo da polícia chegar e prender ele. Então, no resumo, ele foi preso por minha causa. O pessoal da festa contou lá na delegacia que o meu cunhado e meu pai tinham batido no cara. E eles, os dois, tiveram que ir lá depor. E o meu cunhado contou como foi, que eu tinha visto o cara mexendo na porta do carro dele. E o delegado queria a todo custo que eu fosse lá para depor também. Mas o meu cunhado convenceu ele que eu era menor de idade e tal, e ele acabou me deixando fora disso, ainda bem, graças a Deus. Eu acabei não tendo que ir. Então o cara ficou preso e eu fiquei mais tranquila. Mas minha paz não durou muito. Porque depois de poucas semanas que ele foi preso, ele conseguiu fugir e voltou a me perseguir, porque ele apareceu novamente na minha rua. E na minha cabeça só passava o seguinte: ele quer se vingar de mim, porque ele foi preso por minha causa. Se antes ele já queria me pegar, né, para outras coisas, mas ele me ameaçava de morte, ele tem mais motivo ainda para querer me matar. Ainda assim, eu não falei nada para ninguém. Juro que eu não sei o que se passava na minha cabeça naquela época. Eu devia ter contado isso pra alguém. E ele fazia assim, ele descia a minha rua, eu via de longe, já entrava e me escondia e ficava olhando pela janelinha, como se ele não fosse me ver ali olhando pela janelinha, né? Mas eu queria saber se ele ia passar direto ou não. E ele estava ali, parado no meu portão, na calçada. Só faltava ele abrir o portão e entrar, e era muito perto. E eu acho que ele só estava querendo pegar confiança mesmo, talvez esperando eu estar sozinha, ficar de olho ali na movimentação para ver quem entrava e quem saía, e uma hora ele ia acabar entrando mesmo. No entanto, ele resolveu, nesse meio tempo aí, assaltar um supermercado que tinha perto da minha casa, numa rua de baixo, alguns dias depois que ele fugiu da cadeia, e a polícia matou ele num confronto lá mesmo dentro do mercado. E nem depois dele ser preso eu contei para a família que ele me perseguia, só contei para a família anos depois. Então, pessoal, esse meu relato de hoje serve de exemplo para algumas coisas. Primeiro, não deixe seus filhos andarem por aí sem supervisão, sozinhos. A minha mãe não deixava, eu só podia ir para a escola, mercado, quitando alguns lugares perto e brincar durante o dia de bicicleta ali por perto. Coisas bem simples mesmo, que ela ficava de olho. Ainda assim, passei por isso. Então, controlar mesmo, porque eu dei sorte, mas qualquer pequeno descuido pode acontecer algo irreparável. Segundo, conte essas coisas, o que acontece de ruim por aí, para os seus filhos ficarem espertos. Não os poupem para não ficarem com medo. Ai, por que eu vou contar essas coisas para ele? Por que eu vou fazer isso com meu filho, né? O medo é bom.
adverte, previne, deixa a pessoa esperta, ligada. Eu era boba demais, eu não tinha noção do perigo. E as crianças precisam ter. Terceiro, converse bastante com eles. Mostre que eles podem confiar em você, que eles podem contar tudo. Que não precisam ter medo ou vergonha. É importante o diálogo. Deixar essa porta aberta com os filhos pode salvar vidas. E quarto, se importe com o outro. Não foi o caso aqui, mas se você visse um homem correndo atrás de uma garota, uma adolescente, uma atitude ali suspeita, o que você faria? Sabendo que talvez ele estivesse armado, né? Porque era o caso. Então pode ser, as pessoas, tem muitos bandidos que andam armados. Você cruzaria os braços? Ah, não é minha filha, nem vou me meter porque eu não quero morrer. O que você faria? Graças a Deus o pior não aconteceu, nem sei como tive tanta sorte, já que foram meses, né, 3 meses antes dele ser preso, e depois que fugiu voltou a me perseguir ali por algumas semanas, né, não lembro bem dias. Se ele não tivesse morrido, provavelmente eu ainda assim não teria contado para ninguém. E o que poderia ter acontecido comigo? Uma hora ele ia conseguir me pegar, né? O caso de hoje serve de alerta mesmo, né? Mas me contem nos comentários o que acharam desse caso. Embora eu não tenha morrido, graças a Deus, 2 pessoas morreram. E foi uma tentativa de estupro que, graças a Deus, não deu certo. Mas não deu certo porque eu dei muita sorte. Então, cabe aqui nos casos criminais, esse caso sim, porque não deixa de ser um caso criminal. E um alerta para todos vocês, porque todo mundo aqui tem um parente ou alguém próximo, alguma criança, alguém que você goste ali próximo de vocês, que vocês têm que ficar de olho. Bom, pessoal, e esse foi o caso de hoje. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, da forma como eu contei o caso aqui para vocês. E se gostaram, não esqueçam de curtir, de comentar, de compartilhar, de ativar o sininho de notificações e de se inscreverem no canal para me ajudar a fazer o canal crescer. E é isso, pessoal. Obrigada por me ouvirem até aqui e até o próximo vídeo. Tchau!